Por que batizar crianças se Jesus foi batizado já na fase adulta? Onde é que está na Bíblia isso? Aqui tem dois problemas, né? O batismo de Jesus ser feito na fase adulta, que o batismo de Jesus foi um batismo feito por João Batista, onde João Batista batizava, né, até o Messias chegar. Então era o batismo de espera, era um batismo de arrependimento dos pecados. O nosso batismo é diferente do batismo de João Batista, tá? O nosso batismo é de salvação eterna. Para nós católicos, o batismo nos torna filhos de Deus. E é isso que eu quero explicar. Então, o batismo de Jesus, teve ali menos valor que o nosso e mais valor que o nosso. Porque no batismo de Jesus aconteceu duas coisas. Primeiro, do arrependimento dos pecados, que não é o caso do nosso batismo. E segundo, para Jesus ali, aconteceu a efusão do Espírito Santo, né? Quando falou, este é meu filho amado, em ti ponho todo o meu agrado. Então, o batismo de Jesus foi um caso específico, tá? O nosso batismo católico não é o que João Batista fez com Jesus. Então, também tem outro questionamento dos protestantes, né? Quando eles falam que, onde é que está na Bíblia que é para batizar crianças? Bem, a Bíblia fala que nem tudo está na Bíblia. E nós católicos, né? Antes do cano do Novo Testamento ser escrito, a igreja já batizava crianças, ou seja, é uma tradição apostólica. Não precisa estar na Bíblia. O nosso credo católico, a gente fala que nós cremos na igreja e não que nós cremos na Bíblia. Porque a Bíblia veio da igreja e não o contrário. Para os protestantes, não. Para os protestantes, a igreja deles nasceu da Bíblia. Por isso que eles acabam tendo aí várias denominações, porque eles não têm a tradição apostólica. Eles não têm o conhecimento passado de uns para os outros. Não, eles lêem a Bíblia que interpreta da forma que eles querem. Isso aí, cada um fundando as suas igrejas. Por isso que tem muita gente que é protestante, está percebendo isso e está deixando as igrejas protestantes, está retornando para a verdadeira igreja de Cristo, né? Então vamos lá, pessoal. Da onde é que vem o batismo de crianças? Qual a origem do batismo de crianças? Bem, nós temos uma passagem bíblica lá em Atos, capítulo 16, 25 e 34. Detalhe, como eu falei no vídeo, nem tudo é obrigado a estar na Bíblia. Mas deixa eu citar essa passagem aqui para te explicar. Onde Paulo é liberto da prisão e o carcereiro fica querendo se matar porque os prisioneiros fugiram. Paulo vai lá no carcereiro, batiza ele e batiza toda a sua família. É uma tradição antiga que quando o pai da família era batizado, toda a sua família também era batizado. Veja bem, não tem muitos relatos do batismo de criança na Bíblia, porque antigamente tinha poucas famílias católicas, né? Antigamente o cristianismo era muito perseguido e estava ainda no início do cristianismo, né? A igreja ali primitiva estava crescendo bastante. Mas aqui a passagem bíblica deixa claro, né, que toda a família é batizada. Mas se a gente for olhar na tradição apostólica, a gente vê os primeiros padres da igreja já falando sobre o batismo de crianças. Por exemplo, Santo Irineu de Lyon, no ano 202 depois de Cristo. Ele fala o seguinte, no livro Contra as Heresias: Cristo veio para salvar todos os que por eles renascem para Deus, os meninos, os pequenos, os jovens e os velhos. Aqui no ano 202 depois de Cristo, já ainda os seus primeiros padres da igreja, mas a igreja já estava criando maiores proporções, já estava crescendo cada vez mais. Então aqui a gente já vê uma tradição da igreja já batizando crianças. Orígenes, 254 depois de Cristo, falava: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também as crianças. Ou seja, já é uma tradição que vinha dos apóstolos, essa tradição de batizar aí também as crianças, como nós fazemos hoje. Então, não é uma invenção, como os professores dizem, atual. São Cipriano, 258, falava: desde o nascimento, todos são recebidos por Cristo. Por isso, não devemos impedir que o batismo seja dado aos recém-nascidos. Então, veja bem,
Aqui, mais um dos primeiros padres da igreja falando sobre o batismo de crianças. Para você ver como o batismo de crianças é muito antigo, né? E como Orígenes vai falar, é uma tradição que vem dos apóstolos. Aí surge outro questionamento. Mas por que eu não posso deixar meu filho crescer para poder ele escolher qual igreja ele deve seguir? Por que eu tenho que batizar ele logo criança? Bem, isso aí vai na mentalidade do pai. Para mim, que sou católico, eu creio que a igreja católica é a igreja de Cristo. Que a igreja católica é a verdade. Então, se eu achei a verdade, se eu achei a igreja que vai me trazer a salvação, que é Cristo, por que eu vou deixar o meu filho crescer e ele escolher um caminho errado? Ele escolher uma religião que não seja a religião de Cristo. Se eu tenho uma verdade, eu vou dar para ele a verdade. Aí ele vai decidir, né? Se ele errar, o problema é dele. Mas eu coloquei ele no caminho certo. Você que é pai ou você que é mãe, se você achar algo bom para o seu filho, você vai fazer de tudo para que ele siga o caminho certo, para que ele siga aquilo que você acha que é melhor para ele. Se ele tomar outra decisão, aí o problema é dele. Por exemplo, alimentos. Alimentos que você não pega aqui para um recém-nascido. Um chiclete e vamos supor, uma papa, que o bebê tem que tomar papa, né? E pergunta para ele qual é o melhor, esperando ele apontar para saber qual é o certo. Ele não sabe qual é o certo. Você que vai ter que decidir por ele aquilo que é melhor. Justamente a papa, né? O chiclete o bebê não consegue nem mastigar. Então, você que decide pro seu filho quando ele é criança aquilo que ele é melhor para ele. Imagina aí algo que nós temos de mais precioso, que é justamente a salvação, que é a verdade, né? Que é o sentido da nossa vida, buscar o reino dos céus. Então veja, é por isso que a Igreja Católica batiza crianças, né? Inclusive, se os pais dos padrinhos e as madrinhas, se os pais não tiverem nenhuma religião, tiverem um filho e aceitarem de uma certa forma o filho dele querer ser batizado na Igreja Católica, porque um suposto padrinho, um suposto madrinha disseram, não, vamos batizar esse menino na Igreja Católica, se tiver uns padrinhos católicos, vamos batizar esse menino na Igreja Católica, a Igreja Católica aceita, e os responsáveis para guiar aquela criança na fé é justamente o madrinho, ou o padrinho e a madrinha. Então veja bem, pessoal, esse é o sentido para nós católicos, e a gente vê que é uma tradição apostólica de batizar crianças desde sempre. Meu nome é Pedro Lima, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.